Rapidamente. Obrigado, Sr. Presidente. Com essa chamada de atenção prévia, isto qualquer dia dá-me aqui uma arritmia mais prolongada, mais profunda. É rápido, se me permitir começar rapidamente. Uma primeira constatação que acho que é importante, porque de forma recorrente se evoca aqui a situação do passivo dos Estaleiros Navais do Castelo, o problema dos resultados negativos da sua gestão, e se tenta empurrar isto tendenciosamente para os últimos 4 ou 5 anos de administração. Eu queria fazer isto como nota prévia, e era para recordar exatamente aquele quadro que consta do procedimento aberto em 3 de abril, onde efetivamente são retratados neste quadro como é que estes passivos foram acumulados nos últimos anos. E eu só queria referir o seguinte: ano 2002, 11 milhões de passivo, 11,12. Ano 2003, 26,87. Ano 2004, 27,0. Ano 2005, 14,36. É curioso que por acaso no ano 2006 só foram 5, no ano 2007 só foram 8, no ano 2009 só foram 11, etc, etc, por aí fora. Agravou-se depois em 2010 com 40 milhões. Ou seja, cerca de 80 milhões desse dito passivo só, no imediato, foram concentrados de 2002 a 2005. Convém que isto seja uma questão que esteja bem presente a propósito da questão da difícil situação dos estaleiros navais do Castelo, que não é novidade, como é novidade nenhuma a difícil situação de todos os estaleiros navais da Europa, e daí também haver ajudas de Estado em Espanha, haver ajudas de Estado na Holanda, na Polónia, etc., e haver procedimentos em todos esses países abertos pela Comunidade Europeia relativamente a estas ajudas de Estado. Porquê ajudas de Estado? Pela dificuldade financeira de todos os estaleiros navais e destes também. Mas não foram de 2005 para a frente só. Eu recordo ao Sr. Deputado Abel Batista e ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que sistematicamente falam nisso, que leiam este documentozinho e que vejam o que aconteceu de 2002 a 2005, acho que é importante para crescermos de vez por todas. Sr. Dr. Vicente Ferreira, eu queria sublinhar no sentido de reforçar as primeiras palavras do meu colega Marcos Pestrelo relativamente à serenidade, à profundidade e à transparência com que o senhor normalmente tem estado, ou diria sempre tem estado, nas audições desta Comissão. Isto é justo que se diga, porque corresponde efetivamente à sua prestação. E exatamente em abordo desse mesmo tipo de comportamento, o senhor mais uma vez hoje deu aqui um exemplo e uma lição, a propósito do estudo da At Kearney relativamente às soluções para os estaleiros navais de Viana do Castelo. O senhor disse há pouco isto: o estudo era bom, estava bem feito, estava bem sustentado, juridicamente sustentado também, entregou uma PEN para que façamos uma análise deste mesmo estudo, que, como sabe, o senhor disse muito bem, propunha 3 cenários: refundação, encerramento e reestruturação. Olha, isto contracena, por exemplo, com aquilo que o vice-primeiro-ministro atual, Paulo Portas, disse há bem 2, 3 dias atrás, ou meio dúzia de dias atrás, sobre esta história. Disse que quando chegaram aos estaleiros navais de Viana do Castelo em 2011, encontraram um papel para encerrar os estaleiros navais. Olha, o que encontraram foi este estudo que o senhor diz que está bem feito, bem estruturado, que está aí para ser lido e que era importante que também os senhores lessem de uma vez por todas. E deste estudo, o que é que foi aproveitado, o que é que foi escolhido por esse governo? Esse estudo que foi entregue em janeiro de 2011, e esta decisão do governo de então, relativamente a decidir sobre a reestruturação, é de junho de 2011, efetivamente tarde, 4, 5 meses ou 6, em que o estudo teve, em princípio, sem decisão, mas a decisão foi, mais uma vez, lembramos aqui, de reestruturar os estaleiros navais de Viana do Castelo. Essencialmente centrado em quê? Redução do quadro pessoal, mudança do seu modelo organizacional, despachos do Estado de Tesouro e Finanças dizendo reavalie-se as previsões de receitas que provavelmente serão sobreestimadas e, portanto, o rigor implica que essa análise seja feita. Portanto, veja essa forma como isto foi tratado, senhores deputados do PST e do CDS, naquela altura, naturalmente com falhos, com atrasos, mas foi desta maneira, na base de um estudo que foi dito, tinha as qualidades que tinha e que agora vamos ter a oportunidade todos de conhecer. E por isso eu pergunto, primeira questão, ao Sr. Vicente Ferreira, há alguma vez o senhor tem conhecimento, ou melhor, o senhor tem conhecimento de que alguma vez, depois da tomada de posse deste governo, em 2011, se tenha efetivo admitido no governo, no Ministro da Defesa, eventualmente no governo no seu todo, e nem por DEF, realmente pensar em reestruturar os estaleiros navais de Viana do Castelo? Ninguém me responde a esta pergunta. Alguma vez admitiram essa hipótese, ou seja, retomar o estudo? Ou cingiram-se ou ficaram naquela afirmação do Sr. Ministro em outubro na Comissão, dizendo o estudo não presta, isto é para fechar os estaleiros, para mandar embora 420 trabalhadores, vamos abandonar que nós temos melhor solução. Nunca admitiram essa hipótese. Gostava que o Sr. Vicente Ferreira, com a sua sinceridade e ponderação, nos respondesse a esta questão. Ou seja, se alguma vez pensaram ou não pensaram a retomar esse estudo. Jorge Fão. Vou procurar terminar. É que já vão em 11 minutos e meio. E já agora também, se porventura nunca pensaram nessa hipótese, porquê? Ou seja, o único cenário era mesmo só
libertarem-se através da reprivatização em primeiro lugar e depois da subconcessão dos Sr. Gervais Viana do Castelo. Relativamente à decisão de privatização, de reprivatizar, o Governo andou entre julho de 2011 e agosto de 2012. Este tempo todo decorreu para tomarem esta decisão. Mas eu nem vou falar nisso. Queria agora esclarecer aqui uma questão. Ao Sr. Dr. Vicente Ferreira, porquê que então, na realidade, qual foi a verdadeira razão que esteve na base do encerramento do processo de privatização? O senhor conhece a resolução do Conselho de Ministros, que diz o que diz, e que inclusive a reprivação, como sabe, teve duas fases, uma primeira fase não vinculativa, uma segunda fase vinculativa. Na primeira fase ficaram de fora algumas propostas porque não reuniam os requisitos, passaram à segunda fase as outras propostas porque reuniam os requisitos, ficou uma só no final, e o senhor sabe o que diz a resolução do Conselho de Ministros? Não sabe? Para encerrar o processo de privatização. Eu não leio porque não tenho tempo, mas não vale a pena ler. Podemos distribuí-la. Diz o que diz, é que aquela proposta não servia, não prestava, não servia o interesse público, portanto por isso foi encerrado. Ou seja, foi esta a verdadeira razão ou foi realmente a dita necessidade da devolução ou eventual devolução de os 181 milhões de euros à Comissão Europeia? E se foi isso, porquê é que na realidade não constou da resolução do Conselho de Ministros essa matéria? Não podia, não convinha, não devia? Desculpa a manifestação de minha ignorância nesta pergunta, mas gostava que nos respondessem a isto. Termino, Sr. Presidente, exatamente com umas questões rápidas sobre esta questão das ajudas de Estado. O procedimento está aqui. Só em 3 de outubro de 2012 é que o Governo, outubro de 2012, tinha decidido reprivatizar em agosto de 2012. Só em outubro de 2012 é que notificou a Comissão Europeia, outubro de 2012, é que notificou da intenção de reprivatizar. Correto? Durante muito tempo aqui o Sr. Ministro disse que tinha de reprivatizar porque tinha de devolver dinheiro, não havia outra hipótese senão reprivatizar. Cai completamente por terra essa argumentação. Mas o que eu perguntava era o seguinte: consta aqui, e parece que depois disso não houve mais nenhuma comunicação, o procedimento é aberto em 3 de abril, consta aqui que o Governo português, a última comunicação que fez foi em 12 de junho, ou seja, em termos de justificações, dos ditos 400 milhões, que não teria chegado à totalidade, porque eram 180 milhões. Mas o último esclarecimento de Portugal, do Governo português, teria sido só em 12 de março. Sr. Jorge Fão. Termino, Sr. Presidente. Depois de 12 de março, houve realmente alguma vez mais manifestação de informação à Comissão Europeia e à DGCOM sobre a tentativa de justificar os 180 milhões de euros? Segunda pergunta. O Sr. Doutor tem condições para dizer aqui se há ou não uma resposta definitiva e final a encerrar este procedimento, que supostamente não teve, nem nos 30 dias que foram concedidos, nenhuma comunicação de Portugal? Agora, uma coisa aqui muito rápida, e porque era fundamental, eu gostava de perguntar isso. Em fevereiro de 2012 foi alienado, isto é uma coisa que causa aí grande confusão e grande especulação. Tirar-lhe a palavra. Termino mesmo. Em fevereiro de 2012 foi alienado uma quantidade de aço como sucata, na altura para realizar, enfim, capital, para acudir a algumas necessidades, foi essa a argumentação. Só uma coisa, este aço foi por ajuste direto, quanto é que foi o valor da venda e quem é que o comprou? Peço desculpa, não tenho condições de fazer mais algumas questões, mas estas são. E esta avulsa última está fora do panorama. Mas...